Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou falar com você que, assim como eu, admira muito o Caudex das rosas do deserto. Então, como você pode fazer para destacar esse Caudex, deixá-lo mais bonito, mais gordinho? E isso é importante você aprender desde a fase de mudinha, tá? Se você perder o time, você nunca vai chegar a ter uma planta assim. Então, eu vou te dar todas as dicas nesse vídeo agora. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, marca o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? E você pode também dar suporte ao canal, apoiar a nossa produção de conteúdo, se tornando membro do canal. É só clicar no botão de Seja Membro, que fica embaixo de qualquer vídeo que você assistir por aqui. Gente, eu sou fascinado por Caudex, tá? Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu conheci as rosas do deserto foi o Caudex. Hoje eu sei que muita gente é apaixonada pelas flores, pela diversidade de flores que essas plantas possuem, mas o Caudex, ele é algo magnífico, porque cada planta ela tem um Caudex diferenciado, é ou não é? E você pode estimular a sua rosa do deserto a ter Caudex assim, gordo, diferente, né? Bonito, um desenho bacana. Então existem técnicas que você deve utilizar nas suas plantas e estratégias para essa planta sempre crescer engordando o seu Caudex. Porque senão ela vai virar uma planta fininha, estiolada, galhuda, né? Parecendo ali um galho que foi enraizado, e isso ninguém quer. Bom, o Caudex, gente, ele é gordinho assim por causa da capacidade que ele tem de armazenar água, tá? Então, assim como o nome da espécie diz, né, Adenium obesum, esse nome obesum, ele está relacionado à capacidade dessa planta que tem de armazenar água e nutrientes nos seus tecidos e assim ficando gordinho, obeso, tá? Então, é isso que se refere o nome dessa espécie, Adenium obesum. E o Caudex, ele para ficar assim gordinho, você precisa fornecer a água para ele armazenar. Então, se você não fornece água suficiente, ele vai ficar bebendo a água que está acumulada aqui dentro para suprir as suas necessidades nutricionais, e aí você vai ver uma planta cada vez mais murcha, mais fina, mais molinha, e aí você vai perder o time, vai perder a característica de planta gordinha que toda rosa do deserto deve ter. Isso a gente começa a trabalhar desde a fase de mudinha. No primeiro mês de cultivo de rosa do deserto, a partir da germinação da semente, você tem aquela fase que é crucial, onde se você não fornecer a água que a mudinha precisa, ela nunca vai se tornar uma planta com Caudex desenvolvido. Por outro lado, se você consegue fornecer água abundante naquele primeiro mês de desenvolvimento ali da mudinha, você vai ver que elas vão crescer gordas, fortes, saradas e vão ficar plantas bem interessantes no futuro, tá? Então, esse primeiro estágio aí, se você cultiva rosas do deserto desde a semente, esse primeiro estágio é fundamental, tá? Então, se por acaso você deixar faltar água nessa primeira etapa de vida da rosa do deserto, ela não vai atingir esse status aqui de planta exuberante com Caudex exuberante como essa aqui. Então, quem está cultivando sementes aí, colocando semente para germinar, precisa deixar esse substrato sempre úmido, sempre molhado. Geralmente a gente rega 3 a 4 vezes por dia para a planta crescer com o Caudex gordinho desde a fase de semente. Uma vez que você atravessou esse período de mudas, conseguiu fornecer a água que a planta precisa, a gente começa a trabalhar as podas, tá? Então você já consegue fazer a primeira poda na sua rosa do deserto desde a fase de muda. A partir do segundo ou do terceiro mês você consegue fazer a poda da gema apical, você arrancando aquelas primeiras folhinhas do ápice ali da mudinha, você vai fazer essa poda para estimular a ramificação. E esse estímulo à ramificação também ajuda a estimular o desenvolvimento do Caudex, porque cada vez que você poda um pouco a sua rosa do deserto, ela diminui a quantidade de seiva que ela envia para os ramos e acumula mais seiva no Caudex. E assim ela vai ficando cada vez mais gordinha a cada poda que você faz.
Quando a gente fala em Caudex, a gente não pode deixar de falar da adubação, tá? Então, se você, nessa primeira fase de vida da rosa do deserto, faz uma adubação rica em nitrogênio, pode ter certeza que você não vai conseguir ter plantas com Caudex desenvolvido assim. Essas plantas elas vão crescer, se alongando, ficando estioladas e aí elas não vão ter o atributo de Caudex gordinho. Então, na fase de muda, nos primeiros meses de vida da rosa do deserto, você deve fazer uma adubação rica em fósforo e potássio e com baixíssimas taxas de nitrogênio, tá? Porque o nitrogênio ele faz a planta esticar. E aí a gente não quer isso na fase de muda, porque se ela esticar, você vai perder o atributo do Caudex e dificilmente você consegue recuperar para chegar num ponto como esse aqui, tá? Então atenta a isso. Isso é importante também relacionado ao substrato, porque mesmo você fazendo uma adubação voltada para fósforo e potássio, se tiver nitrogênio no substrato em excesso, essa planta vai absorver e vai esticar, porque a rosa do deserto ela processa muito rapidamente, muito bem o nitrogênio. Então toda fonte de nitrogênio que você fornecer, ela vai usar com bastante intensidade. E quando é que a gente tem nitrogênio no substrato? Geralmente quando você utiliza alguma adubação orgânica, como esterco, por exemplo, como torta de mamona, que são fontes de nitrogênio. Então evita esses componentes em substrato de plantas que estão em fase de crescimento, naqueles primeiros meses de vida, tá? Se você colocar esterco, esses componentes orgânicos no substrato, ricos em nitrogênio, você vai causar o estiolamento dessas plantas e aí elas vão perder o atributo do Caudex gordinho. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like porque tem mais dicas ainda nesse vídeo, tá? Curte e vamos para mais dicas. Uma dica fundamental para engordar o Caudex da sua rosa do deserto, a partir do momento que ela chega na fase adulta, são as podas anuais, tá? Então você faz uma poda dos galhos uma vez por ano e aí a cada vez que você poda os galhos, perdendo ali todas as folhas que ela tinha para nutrir, ela deixa de enviar a seiva para onde estavam essas folhas e essa seiva acaba se acumulando aqui dentro do Caudex, tá? E isso ajuda a cada ano a engordar um pouco mais essa planta. E é fundamental também você manter essa planta com as suas raízes intactas debaixo do substrato, tá? Não faça levantamento de Caudex nesse primeiro ano de vida da sua planta ou mesmo no segundo ano de vida, tá? Não faça isso. Deixa essa planta crescer com as suas raízes dentro do substrato intactas, tá? E vai só regando, adubando e fazendo poda. Quando essa planta tiver lá seus 3, 4, 5 anos de vida, aí sim você faz um baita levantamento de Caudex. Você vai tirar essa planta do substrato, você vai ver que as raízes estão super desenvolvidas e você vai fazer o levantamento de Caudex e você vai ter aquela planta com Caudex destacado, bonito, que você sempre sonhou. Se você fizer o levantamento de Caudex quando a planta ainda é muito jovem, né, você vai levantar, vai cortar as raízes finas e aí você vai danificar as raízes dessa planta enquanto ela ainda é muito jovem. Quando a gente faz o levantamento de Caudex, gente, ela para de crescer durante um bom tempo. As raízes vão parar de desenvolver, ela vai parar de engordar, o Caudex vai parar de se desenvolver e aí você vai ficar com aquela planta meio que estagnada, tá? A melhor dica que eu posso te dar é deixa essa planta em paz. Vai cultivando ela, cuidando dela, deixa ela sempre soterradinha aqui no substrato e só faz um levantamento quando ela for bem grande. E aí você vai ver as plantas que você vai ter aí no seu jardim. E já que a gente chegou aqui na fase adulta da rosa do deserto, a gente continua falando do Caudex, a gente tem que manter aqui também a água abundante que vem lá das mudinhas, tá? Então se nas mudinhas você não pode deixar faltar água, aqui também não. Se você deixar faltar água, deixar essa planta muito tempo sem água, com substrato seco durante muito tempo, ela vai começar a consumir a água que vai ficar fininha, vai ficar molinha, vai ficar frágil, vai ficar mais fraca, tá? E você deve aí regar abundantemente sempre que esse substrato estiver seco, tá? Às vezes ele está seco só aqui em cima, aqui dentro está molhado. Então você não rega, você vai regar só quando tiver tudo molhado, desde aqui em cima até lá embaixo, tá? E aí sim, você pode jogar água abundante, você não vai matar a planta, não vai dar problema para ela e você vai fazer com que ela se desenvolva bastante. Última dica de ouro é aproveite o período chuvoso para desenvolver o Caudex das suas rosas do deserto, tá? A água da chuva, ela faz essas plantas darem um boom de crescimento. Então, a melhor água que tem para regar a rosa do deserto é a água da chuva. Experimenta deixar suas plantas tomarem chuva, desde que o substrato seja bem drenante, né, com baixas taxas de matéria orgânica,
elas vão poder tomar chuva e você vai ver que as suas plantas vão dobrar ou triplicar de tamanho, o Caudex vai explodir de gordinho. É a melhor época para engordar o Caudex das suas rosas do deserto, é o período chuvoso, tá? Se você não quer deixar suas plantas tomarem chuva, pelo menos pegue aquela água da chuva, capte ela, armazene a água e use para regar as suas plantas. Só não pode esperar muito tempo, porque senão já as propriedades dessa água vai se alterar e não vai fornecer ali os benefícios que a gente busca para o engordamento do Caudex. O importante é, choveu, usa aquela água ali para regar aquelas plantas ou já deixa essas plantas direto na chuva que elas vão te agradecer. E aí, você gosta também de Caudex? O que é que você faz aí para engordar o Caudex das suas rosas do deserto? Conta para mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar, tá? Me segue também aqui no Instagram, que está aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.